deste episódio. Quando o invasor me entrou em casa, eu não estava a tomar duche sentado. Era duche a palavra tão difícil disso. Eu tenho muita dificuldade em dizer duche. Felizmente não tenho em tomar, porque senão vocês não aguentavam. Bom, permitam-me mandar daqui palavras de apoio e amor para com a minha mulher. Ana Galvão está a fazer uma emissão de 73 horas com o Diogo Beja e a Joana Marques, 73 horas fechados num estúdio no Terreiro do Paço. É o Toca a Todos, que é uma iniciativa da RTP e da RDP para angariar dinheiro para a Caritas e chamar a atenção para o drama da pobreza infantil. Por isso, permitam-me quebrar esta história da concorrência e dizer que eles estão a fazer uma coisa muito bonita e que enobrece este meio onde todos trabalhamos e que todos amamos, que é a rádio. Sábado lá estarei também. Vais lá estar, pois. Vou lá estar também. Pois é. E já agora podem ver no canal 111 da NOS ou no canal 117 do MEL. Há câmaras a filmá-los durante estas 73 horas. Não há câmaras a filmá-los na casa de banho e no quarto. Felizmente, não sim. estejam agora a pensar: eu vou ver aquelas pessoas nuas. Não. Bom, e para as pessoas que me dizem no Facebook: és um egocêntrico, só falas na tua família, eu respondo: pois sou, e estou-me rigorosamente nas tintas para essa opinião. Eu acho fenomenal que as pessoas se queixem desta maneira da qualidade de conteúdo pelo qual não pagam um tostão na net, no Facebook. A internet é tão grande, há tantos outros sítios onde podem ver coisas muito melhores do que eu, pessoas nuas, enfim. Bom, ontem narrei aqui a história de como fiquei com o telemóvel desfeito numa épica odisseia para fugir com a minha cadela do cão dos vizinhos, que lhe queria cheirar o rabo com incessante empenho. Foi alucinante, eu fugi para bem do cão, que é super meigo. A minha cadela é que tem um feitio terrível com outros cães e eu sabia que se os deixasse interagir ia haver sangue. Ontem eu deixei aqui um alerta geral para todas as pessoas: nada contra deixarem os vossos cães à solta, mas controlem-nos quando lhes abrem o portão e os deixam andar na rua, não só porque eles fazem cocó em todo lado, cocó que não é apanhado, mas também para bem deles, porque eles podem ser mansos, mas há cães com pior feitio que lhes podem fazer mal. Bom, tudo estava bem ontem à tarde. Eu estava com as minhas cadelas em casa e tal, e a dada altura tive de sair. E eu tenho um fecho de segurança elétrico do portão. O meu portão, pela parte de dentro, só abre com eletricidade. Carrega-se num botão dentro de casa e ele abre. Ou seja, quando falta a luz, eu tenho uma excelente desculpa para não vir trabalhar. Estou trancado! O portão só abre com eletricidade! Alguém vai deixar de pagar a conta. Ora bem, carrego no botão dentro de casa que abre o portão, ouço o som elétrico lá fora no portão. Mas ouço a seguir mais qualquer coisa que não é costume. Ouço alguém a empurrar o portão do lado de fora, alguém a abrir o portão e a entrar no pátio de entrada da minha casa. E eu saio para ver quem é que estava a abusar e a invadir propriedade privada e ponho a minha melhor voz assustadora e digo: mas quem é? Pessoal, sabem quem era? Quem era? Eu estou Era o cão. Era o cão. Estava lá de fora. Era o cão, com a expressão de quem diz: desculpe, a sua cadela está? Tão bom. Meu caro senhor, eu queria pedir a mão da sua... Eu queria pedir o ânus da sua cadela em cheiro. A minha cadela aparece e eu começo, lá está: não! E ele lá se foi embora e eu fechei o portão. Pode ser, se calhar, uma história de Romeu e Julieta. Pá. É isso, é que vai ser isso. Mas seja como for, foi bom perceber que o meu discurso de ontem resolveu as coisas. Bom, a grande história da atualidade a correr mundo e a gerar arrepios e esgares de dor, sobretudo em homens de todo o planeta, é fascinante. Fascinante no sentido: por favor, não quero ouvir essa história. Bom, mas é notável, houve um utilizador americano dessa rede chamada Reddit. O Reddit é fascinante porque, por alguma razão, tornou-se numa rede que muita gente adotou para partilhar situações realmente embaraçosas e especiais da sua vida, e este é um desses casos. O utilizador do Reddit que conta isto dá pelo nome de François L13. Ele quis melhorar o seu chuveiro e melhorar de uma forma muito simples. Toda a gente toma duche em pé, não é? Precisamente pela natureza rápida que um duche supostamente tem, mas ele queria aumentar o conforto no ato de tomar duche. Então o que é que ele fez? Foi simples. Ele meteu na banheira um objeto que até aí ninguém se tinha lembrado de meter no duche: uma cadeira. Como no duche há muita água, não foi uma cadeira de madeira normal, porque se ia estragar. Ele pensou nisso. Ele pensou nisso. Madeira ele não. foi ao jardim da casa podre. dele. Foi ao jardim, trouxe uma cadeira de plástico. Foi ao jardim dele buscar uma daquelas cadeiras brancas de plástico banais e deu-lhe todo um novo uso. Ele pô-la dentro da banheira, precisamente por baixo do chuveiro. Tudo porque queria experimentar tomar duche comodamente sentado. Giro, em teoria. Ora, o que é que acontece?
A cadeira de plástico era daquelas cujo assento tem como que uma grelha. A água quente, aliada ao peso do corpo do homem, fez com que a cadeira amolecesse um pouco. Logo, o que é que fez? Fez com que Aquelas os espaços nesgas vazios, as nesgas da grelha, dilatassem um bocadinho e digamos que passou a haver mais espaço entre essas ranhuras, esses espaços vazios da grelha. Alargar um bocadinho, não é? Alargar um bocadinho o suficiente para que coisas que estejam, vamos lá, penduradas, possam entrar Meu Deus. por esses espaços. E um homem, pela sua anatomia, tem coisas penduradas. Não sei se já repararam nisso. Já, assim. É a Por anatomia, alto só, já é a ouvi anatomia falar. humana. Pois. Só que ele não se apercebeu que determinadas coisas, vamos chamar-lhes testículos. Podia ser outro nome qualquer, mas vamos a testículos. Ele não vá. se apercebeu que Sim. tinham passado por um dos espaços dilatados da grelha. Atenção, para não usar testículos e grelha na mesma frase. Fez. Portanto, a altura ele levantou-se, não é? E a cadeira E veio. quando ele se levantou, o que é que acontece? Para já, sem o peso dele em cima, que estava aliado ao calor da água, a abrir os espaços da grelha, Que horror. no momento em que ele se levanta, Não, diz-me os que- referidos espaços fecham. Que dor. E quando fecham, prendem o que quer que fosse que estivesse ali metido entre os espaços. Vamos chamar-lhes, por exemplo. Testículos. Por exemplo, sim. A solução épica que ele encontrou, enquanto lágrimas lhe escorriam pelo rosto e a palavra "porquê" se repetia incessantemente na sua mente, foi isto. Foi voltar a sentar-se, cair para trás de costas na banheira, sentado na cadeira, deixando a água quente acertar em cheio na parte de baixo do assento, o que lhe permitiu, com a ajuda das mãos, abrir a grelha na zona específica em que se deu o entalo e assim libertar-se daquela prisão infernal. Portanto, estamos de novo perante um conto moral. Não levem cadeiras de plástico para o duche. Evitem aquilo que este homem definiu na net como, e eu adoro esta expressão, um morno e ensaboado carnaval de horror. O duche toma-se de pé. Não se ganha grande coisa em estar sentado numa cadeira. Aliás, como esta história indica, não só não se ganha, como por pouco quase se pode perder. Ora, Bom. queria só aproveitar para dizer que este fim de semana vai ser uma odisseia. Em 3 dias são sessões imparáveis de autógrafos do novo livro do Homem que Mordeu o Cão. São 3 dias, vai começar na sexta, vai acabar no domingo. Eu vou estar em Braga, Gaia, Guimarães, Porto, Matosinhos, Coimbra e Leiria em 3 dias. Em breve irei ao Algarve, mas vão à secção eventos do meu Facebook, facebook.com/Nuno Marco. Preparem o vosso exemplar ou comprem-no na altura. Eu assino, eu tiro fotografias com vocês, eu faço o que vocês quiserem, caríssimos ouvintes. Eu faço o pino nu. Só preciso que alguém me segure nas pernas. Pinunu. É o teu nome. É o teu nickname. O meu nome O teu artístico. nome fofinho é o Pinunu. Pino nu. Pino nu. O Homem que Mordeu o Cão com o Pinunu é uma oferta Homes Place. Inscreva-se até dia 15 com 15 euros de mensalidade em dezembro e janeiro. Visite um clube, vagas limitadas e também chocolates, licor beirão. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Coisas que enfurecem medianamente. E o herói das pizzas. Antes das coisas que enfurecem medianamente, tenho que falar de um herói da manhã que é de facto um entregador de pizzas. E esta história não é para rir, é só para louvar o quão espetacular foi este tipo. Isto passou-se na América, num sítio chamado Sheboygan County, que fica ali para o estado do Wisconsin. Ponham-se na pele deste rapaz. Ele vai fazer o trabalho dele, vai entregar uma pizza numa casa. Quem abre a porta é um homem, 55 anos de idade. Atrás dele, mais afastada, está uma senhora, mais ou menos da mesma idade. O homem está a receber a pizza e está a pagá-la. O entregador de pizzas, no meio do processo, cruza o olhar com o da senhora lá atrás e ela move os lábios sem fazer qualquer som e está claramente a tentar dizer alguma coisa. O entregador de pizza, sem dar nas vistas, presta atenção e percebe o que ela está a tentar dizer, e o que ela está a tentar dizer é socorro. Incrível. Sim, o entregador de pizzas demora um pouco mais a juntar o troco e vai olhando para a senhora. A senhora vira a cara para ele e mostra que tem um olho negro e move de novo os lábios sem fazer som. Chama a polícia.
O entregador de pizzas despede-se do senhor, a porta fecha-se e ele chama imediatamente a polícia e a polícia chega e prende o tipo. Ele era namorado da senhora, não vivia ali, foi lá para discutir com ela, foi bater-lhe e esteve a mantê-la raptada dentro da própria casa. E eu creio que qualquer um de nós, se estivesse na pele do entregador de pizzas, teria feito o mesmo, mas claro. a triste realidade é que nem toda a gente o faria, porque há inúmeros casos de violência doméstica em que pessoas próximas, tipo vizinhos, são cúmplices por causa daquela estupidez do entre marido e mulher, não metas a colher. Felizmente Em Portugal, não foi, em Portugal não há foi o que imensos fez, casos assim. Não foi o que fez o entregador de pizzas. Foi incrível, foi incrível. E foi um ótimo trabalho, porque o tipo era de facto um monstro. Vamos agora desanuviar falando de coisas mais divertidas. Como vocês sabem, que eu já disse, eu tenho passado bastante tempo no Reddit, na internet. Eu acho que aquilo para mim é a internet hoje em dia. O Reddit Vocês é não o quê? descobriram Explica aquilo. lá para quem não sabe. O Reddit é um site, é assim um sistema de fóruns onde são abordados todos os temas e onde pessoas colocam assuntos realmente interessantes. Pessoas a colocar assuntos interessantes na internet? Ainda assim, também encontras muito lixo, obviamente. Sim. Mas Ok. se fores aos sítios certos, encontras coisas muito, muito interessantes. É lá que estão os tópicos e as conversas e tudo o que há de mais interessante. E eu descobri lá uma página de Reddit chamada Mildly Infuriating, que é um mimo. A tradução disto será coisas que enfurecem medianamente. Medianamente, sim. No fundo, isto tem o seu quê de sabem o que é que me irrita. Pois Tem o seu tem. quê. Mas é um repositório de situações chatinhas e eu revi-me em várias delas. E gostava de partilhar e de dissecar convosco algumas das a isso. mais recentes que lá deixaram. A primeira que encontrei tem a ver com bolachas. Eu não sei se vocês consomem este tipo de bolacha, mas há esse determinado tipo de bolacha que é assim tipo água e sal, quadrada, que vem aos pares com um picotado no meio. Sim, Ok, bem que é bom. um picotado não na embalagem, mas na própria bolagem. Sim, exato. A bolacha é um retângulo que supostamente podemos partir em 2 quadrados graças a um picotado que existe no meio da bolacha. Há que dizer que eu nunca percebi qual é a ideia daquilo, porque a bolacha, quando está inteira, tem um formato que é um bocado comprido demais e quando está partido em 2 quadrados, os quadrados parecem pequenos demais. Não era melhor fazer logo uma bolacha de um tamanho normal e sem picotados? Mas não é essa a questão. Não é essa a questão, e eu já passei várias vezes por isto. É que quando parto a bolacha ao meio para ter 2 quadrados, ela boa parte das vezes não quebra pelo saqueiro do Claro. picotado. Mas não, Claro. quebra para outro sítio qualquer. Sim, Ou sim. mais à esquerda ou mais à direita, e isso estraga-me o dia. E estraga a minha própria apreciação da bolacha. Pois é, porque ficas perturbado com aquilo e já não consegues desfrutar em pleno. Terrível, não é? Claro. É terrível. É horrível. És muito sensível a isso? És muito sensível às bolachas? Outro tópico, também vocês vão ser sensíveis a este. Este tópico também deixado no Reddit das coisas que enfurecem medianamente. Estamos a falar de lavatórios. Ok? Sim. E ainda há alguns destes em Portugal, lavatórios em que existem 2 torneiras separadas, uma de água fria e a outra de água quente. E eu nunca consegui perceber isto. Eu louvo e celebro o tipo ou a tipa que um dia olhou para aquilo e pensou: e se fosse possível misturar a fria e a quente numa coisa só, em vez de ter 2 torneiras separadas? E essa pessoa merece tudo. Agora, que ideia é esta das 2 torneiras, uma de cada lado do lavatório? Temos a fria deste lado, Eu não me temos a recordo quente do de outro. apanhar Mas é, assim um sim, lavatório. e isso obriga a gastar casas mais água. antigas, Claro. nas casas antigas são relíquias de uma era em que as pessoas olhavam para o lavatório como uma espécie de mini banheira que era para encher. Exato. E depois temperavas e lavavas a cara e o sovaco, não é? Obrigado por essa imagem. Lavavas o sovacamo. É isso. Se têm isto em casa, hoje é o dia de trocar isso por uma torneira misturadora. E Vão ver passa a que lavar a axila. É magia Não pura. é? Sim, é o momento em que se passa do sovaco para a axila. É isso. Bom, alguém deixou nesta lista uma coisa que me devolve aos tempos de escola e que era de facto irritante. As argolas dos dossiês, quando, a dada altura do uso, já não fecham bem, já não encaixam Sim, de modo a formar uma argola perfeita e uma das partes fica mais acima e a outra mais Sim, abaixo. Sim. Hã? Feita Isso ilustração deliceu isso. de coisa que enfurece medianamente. Outra, companhias de aviação que sentam pessoas uma longe da outra para que as pessoas paguem para aí 10 euros extra para serem sentadas uma ao pé da outra. Ui. Isto não me enfurece medianamente, enfurece-me abertamente. Sim, Uma sim. pessoa chega lá e pede para trocar. Ou companhias aéreas que juntam tantos bancos que tu sentas-te e as tuas pernas estão no banco de trás. É verdade, é. E não há espaço, não podes mexer-te, não. Enfim. Não, mas neste caso estamos a falar de determinadas companhias low Sim. cost, cujo conceito é assim. O conceito da coisa é: você pode viajar pagando pouco, embora infeliz. Pagando mais e mais e mais, podemos conseguir dar-lhe uma viagem medianamente melhor. Ou seja, não podes escolher nada, não é? Não. Nada. É isso. Chegas é lá, isso. entras e vais. Outro assunto digno de debate nesta lista de situações que enfurecem medianamente: embalagens, esta é ótima, embalagens de shampoo e gel de banho
que não se conseguem virar ao contrário. Contra. Felizmente, já há algumas variedades que têm a tampa Sim, mas chata, por acaso não me enerva. e que permitem virar aquilo e ficar de pernas para o ar, assente na tampa, de modo a que o líquido fique perto da saída da embalagem. Mas há embalagens que têm a tampa curva e, portanto, têm de ficar de pé. E não conseguimos meter aquilo de pernas para o ar. E quando o gel está no fim, não temos outro remédio que não virar a embalagem e esperar que aquele minutos. líquido espesso deslize do fundo para Ou o então gargalo. deixas no cantinho da banheira O ali quê? na esquina. Mas fica estranho. Está uma embalagem de pernas para o ar. Sim, sentada sim, num mas é o canto. que eu faço. Porque aquilo depois tem que vir de lado do fundo. E é uma coisa que acontece a esta velocidade. Se os shampoos e os géis tivessem voz, era este o som que fariam a sair do fundo e a deslizar para o gargalo. É terrível, terrível. Portanto, já sabem, se têm algumas questões Destas irritantes, medianamente irritantes. vão ao Mildly Infuriating no reddit.com. Essa coisa do gel, isso é bem verdade. Porque esta solução da Vera de encostares a embalagem Eu Não de vez em quando faço satisfaz. isso, mas não satisfaz. Não satisfaz. Não satisfaz, fica estranho, depois aquilo desliza. Eu gosto muito de um gel que começa por D e também tem um O. E agora continua. Pois. E É o muito- Do-Ré-Mi, olha. É o Do-Ré-Mi. O gel Do-Ré-Mi é excelente, considero E é excelente. bem redondinho. E então o que eu faço, porque eu adoro e então não vou deixar de usar, é ponho ali no cantinho da banheira e fica sempre ali. Está mal. Ninguém mexe, ninguém Façam toca, a tampa ninguém direita, respira. faz favor. Ou então usei sabonete, homem. Sabão macaco. Sabão macaco. O homem que mordeu o cão. Eu ainda não percebo bem o que é o sabão macaco. Há o sabão azul e branco, não é? O sabão macaco é qual? É aquele assim mais acastanhado. É o... Epá, não sei, acho eu que não é. uso. Acho que é esse eu não mais. uso. Se não passo a vida a jogar ou apanha-me se puderes e não. Estou fora. Temos aqui um ouvinte que enviou agora 2 mensagens para o WhatsApp da rádio. 2? Sim, Perdeu a cabeça. Uma tem 1 minuto e 39 e a outra tem 2 minutos e 4. Eu pergunto-vos, vamos ouvir essas mensagens Não. ou vamos para o homem que mordeu o cão? Não, vais É melhor ir para o cão. Não, vais esperar pela terceira mensagem que vai ter 5 minutos e meio. Mas são mensagens muito grandes. São podcasts. São podcasts. Não poderíamos abrir um podcast que era, às vezes, para estas chamadas longas demais, estas mensagens, havia um podcast. Ouvintes falam. Ouviste o Pedro? Numa oferta Seat e Fnac, vamos a isto? Mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Já agora E fica a nada nota aos nossos dás por ti a ouvintes. pensar. Mensagens áudio, máximo 30 segundos. É isso, é isso. Assim Porque é conseguimos impossível. ouvir. Vamos É impossível condensar, ouvir. vamos resumir. Não temos tempo de manhã para estar a ouvir podcasts. O homem que mordeu o cão, traz-te E agora era a melhor mensagem de sempre. Sim, Pode sim. ser, pode Com ser. imensa É graça. porque as pessoas também têm que saber, desculpa Marco, as pessoas têm que saber que nós ouvimos sempre antes as mensagens. Sim. Não vá um chalupa qualquer enviar uma mensagem. Enviar uma mensagem E nós- repleta de- E nós a colocar no ar uma As mensagenzinha. neiras. Seu... Bom, Sim, exato, Isso era exato. problemático. Eu acho que o mundo devia todo arder. Está a ver? Obrigado, bom dia. é Bom começar dia. pela vossa rádio, aliás, já trouxe o lança-chamas. Bom, título deste episódio: Escarrando forte na família. Estás a ver? Ih, Estás a ver? o quê? Isto podia ser evitado. Se tivéssemos ouvido isto antes, se tivéssemos ouvido isto antes, não tinha de pôr ar. Os ouvintes realmente. Apaga a mensagem, Pedro. Há 3 grandes pilares de afeto na vida da protagonista desta primeira história, que é uma rapariga de 24 anos que deixou isto no Reddit. Um desses pilares, o mais importante, é a mãe. Ela diz que a relação com a mãe sempre foi próxima e incrível. Ela diz que é muito próxima da cumplicidade que se vê entre mãe e filha na famosa série televisiva Gilmore Girls. Não sei se vocês conhecem esta série. É muito fofa. É uma série muito fofa, está na Netflix. Já passei por ela várias vezes, mas Essa nunca série- me deu a vontade. Essa série é muito gira. É muito gira. E também me fez perceber como o tempo passa, porque a filha das Gilmore Girls, a dada altura, é uma adulta na série da serva, do Handmaid's Tale. Exato, exatamente. Era a médica. Exatamente. Como é que se chama a série? Gilmore Gilmore Girls. Girls. É muito gira. Tinha tradução para Ótimos português. diálogos. Tinha Convencida. tradução. Era uma coisa do tal mãe, tal filha. Uma coisa assim, não sei. Não sei se é isto. Mas a é uma banda coisa sonora é do parecida. David Gilmour. Não é. Mas muito gira a se escreve série. da mesma maneira, só E portanto, e de facto, mãe e filha nesta série são muito próximas e têm uma relação muito cúmplice. E é muito giro ver as duas atrizes a interagir. Outro pilar da vida desta jovem, o namorado de 25 anos, com quem ela está desde que eles tinham para aí 17 ou 18, é um doce de pessoas. Escreve ela sempre gentil, lindo, divertido. Habituei-me a ouvir toda a gente a sorte que é ter encontrado o pacote completo. E há ainda o meio-irmão, de 3 anos de idade, que ela adora. Ela não tem pai porque já morreu. O meio-irmão também não. A mãe
namorou de passagem com um tipo que prontamente se pôs a andar. E a senhora, tudo bem, vou criar o garoto sozinha, não há de ser nada. Tinha sempre a ajuda da filha. Diz ela, tenho uma relação próxima com o meu meio-irmão, tomo conta dele desde que nasceu, adoro este pequenito. O namorado também a ajuda, leva ao mini-cunhado, que é uma coisa que eu quis dizer. Eu escrevi porque ia dizer mini-cunhado. Mini-cunhado? Um mini-cunhado. É a razão porque eu trouxe esta história para aqui, foi só para poder dizer isto, até podemos acabar já. Leva ao mini-cunhado. Leva ao mini-cunhado a passear, a comer gelados, ao parque infantil, a nadar nos meses de verão. O miúdo é o centro das atenções daquelas pessoas, são todos super felizes. Um dia, ela está a ver uma série na Netflix, quando o portátil dela perde a bateria e vai-se abaixo. E diz ela, percebi que estava demasiado preguiçosa para ir buscar o meu computador, por isso não há problema, estava ali ao pé o iPad do meu namorado, do qual eu sei a palavra passe para desbloquear, embora nunca use. Entro no iPad e reparo que há uma série de mensagens por ler, vinham todas do mesmo número de telemóvel. E embora não houvesse nenhum número associado ao nome, reconheci o número. Parecia-me o número de minha mãe. Confirmei que era. Quero voltar para o número de minha mãe. Estamos preparados para isto. Confirmei que era, vendo o número dela no meu telemóvel e comparando. Epá. Eram mensagens da mãe dela para o namorado dela. Epá. Que passa então a ler. Diz-me só, não te esqueças de ir buscar o teu mini-cunhado. Uma das mensagens dizia: sinto-me culpada, tinha de desabafar contigo, quero que saibas que me sinto culpada. E ele responde: eu também me sinto culpado, mas não a quero perder, cometemos um erro. E diz a mãe dela: ao mesmo tempo eu acho injusto que o pequenino não saiba quem é o pai. Espera aí. Consegues viver com o teu filho por perto sem te comportares como um pai para ele? Aguentas ficar para sempre como um mero cunhado? Sinto que vos choquei. Não é assim, como é que vamos sair Muito daqui? difícil. É que, Como é que se sai daqui? afinal, o mini-cunhado era o mini-filho. Pois é. Um mini-cunhado era minha. Diz a rapariga que conta esta história que o mundo dela desabou ali mesmo. Ainda assim continuou a cavar naquele fosso fundo e descobriu trocas de fotos super queridas da mãe grávida, do bebê recém-nascido, selfies da mãe e do namorado com o bebê. Largue isso, jovem! Largue isso! Não deixa mais por esse fosso escuro sem fim. Que já se percebeu. Isto ultrapassa qualquer trama de novela, inacreditável. Diz ela: chorei durante aquilo que me pareceram anos, apesar de terem sido horas. Esperei que o meu namorado chegasse a casa. Adorava ser uma daquelas mulheres que conseguem fingir e conseguem recompor-se antes de confrontarem o adúltero com quem vivem. Mas não sou uma dessas mulheres. Quando ele chegou a casa por volta das 11h30 da noite, todo sorrisos, eu apenas lhe estendi o iPad aberto naquela troca de mensagens. Vi todo o sangue desaparecer do corpo dele até ele parecer um fantasma. Uma coisa que sempre me intrigou: quando isto acontece e a pessoa fica sem pinga de sangue, como diz a expressão, onde é que vai o sangue todo? Aos pés? Não, repara. Parênteses. É que estamos a tentar gerir Sim. esta informação toda. Nesta altura, a parte do sangue não interessa Exato. assim. Mas eu tenho uma curiosidade minha. Já percebi. O rapaz ia desmaiando com o choque. Diz ela, de imediato exigiu uma explicação. Quando, como, porquê? De início ele mostrou-se relutante em explicar. Não dá, tem que explicar. Não dá para usar aquela frase dos filmes quando a pessoa está sob interrogatório: só falta a presença do meu advogado. Não. E portanto, encostado à parede, ele explicou. Ele disse-me, diz ela: há uns anos lembras-te que foste numa viagem com as tuas amigas? Pois bem, num desses dias eu e a tua mãe jantámos juntos. O que, atenção, não é uma bizarria, ela própria diz. Aconteceu várias vezes, não só ele jantar com a minha mãe, como eu jantar com os pais dele. Éramos no fundo uma família bastante unida. Eram muito unidos. Ele então prosseguiu na explicação e disse: bem, uma coisa levou à outra. Expressão que eu gosto sempre, embora na prática nunca perceba bem o que quer dizer. Talvez neste caso vinho tenha levado a marotice. Ela diz que ele não desenvolveu o conceito de uma coisa levou à outra, mas disse: uma coisa levou à outra e eu e a tua mãe acabámos por dormir juntos. Dormir, claramente, só não para Claramente é um eufemismo para. Claro. Eu não vou sair daqui uma pessoa igual. Nem eu. Não, como gerir isto? Diz ela, eles sentiam-se culpados, mas aparentemente não culpados o suficiente, porque a verdade é que dormiram juntos mais 2 ou 3 vezes, usando como desculpa O vinho. marcarem reuniões para saber como haviam de me contar. Isto é muito bizarro. Então reuniam. Este conceito é incrível, que é tipo: temos de lhe contar, vamos reunir-nos para decidir como. Então damos outra vez nos na cama. Nesse caso, vamos a isto e já continuamos a reunião. Claro. Como é que isto aconteceu? Diz ela, aparentemente quando a minha mãe engravidou, eles finalmente pararam de dormir juntos e decidiram de comum acordo não me dizer nada, já que o meu namorado me adorava, dizia ele, Claro que adorava. e não me queria perder, e a minha mãe também não queria perder a filha. Pois. Toda a gente perdeu toda a gente no fim disto.
Ela diz que estava horrorizada demais para não acabar a relação com o namorado e está agora na casa de uma amiga a fazer terapia, porque, admite ela, isto é uma carga muito pesada para uma pessoa carregar sozinha. Eu acho que é um inferno na Terra isto. E espero sinceramente que esta mulher consiga dar a volta a isto, porque isto é absolutamente sinistro. É trágico. Isto é sinistro. Vamos desanuviar com outro tipo de inferno. Não conseguimos. Não vamos conseguir ouvir Mais um o próximo. inferno? Mais um inferno. Outro nível? Esta é uma história terrível de vizinhança. Sendo que, atenção, eu agora, para além de todos os meus vizinhos gentis e queridos que tenho, tenho um vizinho ou vizinha, não sei, anónimo, que me deixa recados ou no Instagram ou na caixa de correio, dizendo coisas como: reparei que a sua empregada não separa o lixo. E tu não sabes quem é? Agradecia que separasse. Não sei. Não sei quem é. É alguém muito atento. Ou ainda, não deixe mobílias velhas espalhadas no passeio. Já te disse isso, Marco. Sendo que a única mobília velha que eu deixei junto ao meu portão, depois de combinar com a câmara telefonicamente, eles irem lá buscar, foi um sofá. Mas de facto estava aqui há dias, estava uma mobília inteira, tipo mogno, espalhada pelo passeio. Não fui eu. Tu nem gostas de mogno. Tu és muito mais de pinho. Eu sou mais Tu ouves tudo em pinho. estéreo. Estérigno. Bom, FM estéreo. mas reparem, eu não percebo o mistério do anonimato. Eu sou uma pessoa de bom trato, esta pessoa sabe onde eu vivo, podia ir lá falar comigo, mas não, recados anónimos de repreensão. Essa pessoa viu o episódio do ruído e agora está a medo. Se calhar coincidiu mais ou menos. Sim, agora está a medo, não Mas é? atenção, justiça seja feita, são recados anónimos, manuscritos com uma excelente letra e um domínio perfeito do português, sem erros. E bem haja por isso. Se é para mandar vir contigo, seja bem escrito. Bem não é? escrito, bem escrito. Isto é pura doçura comparado com o vizinho desta senhora, também ela anónima. Vejamos o que ela diz. Diz ela: há 2 meses mudei-me para o andar de cima de um pequeno prédio antigo de 2 andares. Tudo era perfeito no início. Tudo é sempre perfeito no início, não é? Tudo estava bem até um certo momento. Claro. Olha a família perfeita. Eu E ainda me depois a lembro. mãe e Lá o está, namorado. lá está. Pois. Eu ainda me lembro da vista que eu tinha quando comprei a minha casa. Eu ainda me lembro das palavras que me foram ditas: aqui à frente ninguém pode construir nada. E agora? É o que todos dizem. 2 enormes moradias compactas, Pois é. reduzindo a minha vista de mar a uma tira. Mas tudo bem, não estou chateado. Alguém está chateado. É uma Ninguém boa está tira. chateado. É uma boa tira. É uma boa tira. É uma boa tira. Vais ver um dia acordas e alguém te tira. Sim. Prosseguindo a história da senhora. Tudo estava bem, até um indivíduo na casa dos 50 anos ter mudado para o andar por baixo do meu. Vive sozinho, desde o primeiro dia que ele faz barulho, mas tolerei. Achei que era só o normal caos de uma mudança de casa a acontecer. Uns dias depois vejo mobília nova a chegar. Mas para onde? Para a varanda. E percebi: espera, ele vai viver na varanda. Então fica o dia todo instalado na varanda em cuecas, a fumar cigarro atrás de cigarro, a ver reels do Instagram com o volume no máximo e a fazer chamadas de vídeo intermináveis sempre em voz alta. Às vezes estas chamadas de vídeo acontecem depois da meia-noite. A minha sala de estar e o meu quarto ficam diretamente por cima desta varanda dele e mesmo com as janelas fechadas eu sinto que ele vive dentro do meu apartamento sempre que fala. Que é sempre, porque ele não se cala. Ele fala russo, eu sinto que fala alto porque sente que ninguém há de perceber o idioma à volta dele e que por isso não há necessidade de privacidade. Tentei tolerar sempre tudo, usei fones, subi o som da minha televisão, mas tudo piorou. Agora, a juntar a tudo, ele passa a vida a lançar ruidosas escarretas, sem parar. Faz isto também durante o dia, só que o faz pela noite fora. E já várias vezes acordei com o som e até já consegui contabilizar o timing das escarretas. Esta mulher está a enlouquecer. Sim. Já consegui contabilizar o timing das escarretas e percebi que neste momento ele lança uma de 5 em 5 segundos. Que vida! Ela está nesta fase, não é? Ouve o som e começa. 1, 2, 3. Eu faço isso com a trovoada. Sim. A trovoada desta senhora é a escarreta do senhor de baixo. É que para a vida se encaminhar para isso. Pá. A escarreta está mais perto. Mas deixa-me fazer aqui um parênteses só para dizer que ainda hoje, século XXI, há muito homem português a escarrar e a cuspir para o Pois chão. é. Eu acho que para alguns homens isto ainda é visto como uma instituição macha nacional. Só que é porco. É muito porco. Pá, não façam isto. Ou então escarrem em casa. No tapete. No tapete, exato. Diz ela: não o quero confrontar porque ele não me parece a pessoa mais delicada e também não falei com o senhorio porque presinto que ele se vai estar nas tintas. Em vez disso, creio que vou escrever uma notinha e meter por baixo da porta dele. Sim, é isso que vai resolver. É isso. De certeza. Parece que o estou a ouvir entre escarretas. Que é isto? Ai, esse som. Há quem diria: sendo assim, vou sossegar.
Diz ela, se isto não funcionar, nada mais tenho a fazer. Sinto-me exausta e vou trabalhar com apenas 3 horas de sono por causa dele. Como se pode ser tão egoísta e autocentrado? Pessoas dispararam sugestões no Reddit. Uma pessoa diz: resultaria interromperes as videochamadas dele com música alta a tocar na tua varanda? E outra pessoa, em resposta a esta sugestão, diz: isto funciona, sim senhor. No meu caso, tinha um vizinho que fazia rigorosamente a mesma coisa. Falava alto ao telemóvel horas a fio, punha música alta. Foi então que decidi arrastar até à varanda a minha coluna de som de 150 watts. E sempre que ele começava uma nova chamada telefónica, eu punha a tocar com o volume no máximo o clássico Immigrant Song dos Led Zeppelin. É esta musiquinha de elevador? Mas imaginem que o outro começava a dançar e a escarrar ao mesmo tempo. E a pensar, olha, E a grande som! ia dizer em russo, cortando disto. Atenção, neste caso, remédio santo. Ah, foi? Diz esta Resultou? pessoa, ainda tentou mais 1 ou 2 vezes. A dada altura percebi que fugia para dentro a correr, ainda antes de Robert Plant explodir com o seu grito de guerra viking. E por fim, graças a Deus, deixou praticamente de usar a varanda. Ora, viste? Led Zeppelin resolve tudo. Então, Led Zeppelin resolve tudo, sim. Incrível. Vamos experimentar fazer chamadas telefónicas com isto a tocar altíssimo. Não, se tivessem posto isto altíssimo no primeiro jantar entre o outro rapaz e a sogra, tinha-se poupado muita chatice. 9 horas 2 minutos. Essa história não matou, mas moeu. Pá, essa história Moeu. No Moeu, entanto, moeu. a parte das carretas faz-me recordar o Ace Ventura 2. Já não me lembro. Já não Ace me lembro. Ventura 2, a altura em que Jim Carrey, enquanto detetive de animais, Sim. vai a uma tribo em África porque desapareceu o morcego chamado Chikaka. E então chega à tribo e conhece o chefe da tribo. E o chefe da tribo diz: desapareceu o Chikaka e o teu objetivo é encontrar Chikaka. E o Jim Carrey diz-lhe: o morcego, que portanto, o Ace Ventura odeia morcegos, mas diz: pá, o morcego eu vou encontrar, é o objetivo da minha vida. Reação do chefe tribal. Pá! E manda uma escarreta para cima do Jim Carrey. Okay? Começa a pingar, estás a ver? E nisto o tradutor diz: Ace Ventura, o que acabou de acontecer é incrível. Isso é o maior sinal de respeito que alguém pode ter aqui nesta tribo. Ao que ele diz: Really? Então diz só: Well. Ele diz: Aren't I the lucky one? Ele diz: epá, que sorte que eu tenho. E diz só depois da altura: deixa-me só responder. Então o plano corta com ele a fazer. E saem os dois da cabana, epá, a pingar. Que nojo! A pingar, abraçados um ao outro e a rir à gargalhada. Portanto, sim, sempre que a palavra escarreta vem ao de cima, eu vou para Ace Ventura 2. Ok, Epá. não vamos dizer mais essa palavra É hoje. só- Combinado? É uma palavra forte em si mesmo. É muito verde. É. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT que este ano celebra Pronto, 75 encerramos o anos. assunto. E está a tudo dar fechado. não a carta verde, mas a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT. E também foi uma oferta da FNAC, onde encontra milhões de livros para refrescar a mente em dias de calor. Título deste episódio: não tenho. O homem que mordeu. Não fui a tempo. Não fui a tempo. latosa. Não fui a tempo. Bom, malta, esta primeira notícia é um bocadinho nojenta, mas isto tem de ser denunciado para bem das pessoas. Por isso, se estão a comer, caros ouvintes, acabem de comer. Eu dou-vos algum tempo para isso. Eu não quero pôr as pessoas mal dispostas. Eu espero um bocadinho. Mas isto é importante ser falado. Espera aí, Vou que esperar um bocadinho então. o Zé está a mastigar a carcaça. Espera aí, que eu estou a ver daqui que ele ainda não terminou. Só um bocadinho. Ok. Bom, Não, a Luísa está a beber o sumo ainda. Sumo de laranja, deixa beba só a lá Luísa isso. terminar aqui. Beba lá isso. Também, Luísa, o sumo vai sair já a seguir, portanto. Não, mas isto é útil falar sobre isto. E vocês sabem disto, eu sou todo a favor de corridas, mas sou a favor de corridas no sentido mais simples da palavra corrida. Ou seja, corridas que consistam na pessoa, no fundo, fazer o quê? Correr.
não é? Mover as pernas com alguma velocidade, só isto. E chega, tá bom. Mas agora estão na moda variações másculas de corrida. Há, por exemplo, corridas violentas na lama. E tem havido alguns alertas, por exemplo, o jornal Washington Post, porque isto tem acontecido muito nos Estados Unidos. Há uns tempos avisava que fazer corridas duras, que envolvam às tantas chafurdar em lama, pode ser problemático porque, diziam eles, há bactérias na lama que, no meio da confusão, os atletas podem acidentalmente comer. Pois bem, no dia 20 em Nice, França, houve uma corrida deste calibre, na qual participaram 8.400 atletas. Mais de 1.000 estão com diarreia. Ainda bem que aconteceu depois da corrida, porque senão faz lembrar um sketch famoso dos Monty Python. Sobre corrida com incontinência. Sim. O que se passa é que os atletas terão engolido na prova coliformes fecais É bom. de variadas espécies de animais. Ou seja, aquilo não era só lama. Por isso eu lanço daqui o apelo: corram, mas evitem lamas, ok? Evitem lamas. Isto é A serviço não público. ser que sejam duas senhoras de biquíni e a noite vá alta. Se for um tanque de lama, não é? Sim, mas convém que verifiquem, façam uma análise antes àquela lama. Verifiquem que é só terra com água, ok? Bom, vamos prosseguir desbravando aquilo de que é capaz a estupidez humana, sobretudo a estupidez humana regada a álcool. Depois de uma noite de copos, um inglês de 20 anos abriu os olhos de manhã. Por manhã, entenda-se, para aí 3 da tarde. O rapaz sentia o peso da ressaca, mas sentia um peso extra que talvez não tivesse a ver com a ressaca. E quando olhou para si mesmo, constatou que tinha ao pescoço um cadeado gigantesco. Ele rapidamente percebeu que não o conseguia tirar pela cabeça. Não, senhor, aquilo não passava pela cabeça. Quanto a chave, não estava em lado nenhum. Então o que é que ele fez? Decidiu telefonar aos amigos com quem tinha estado nos copos para perceber o que é que tinha acontecido. Os amigos lembravam-se vagamente. Eles próprios também, exato. Eles lembravam-se de lhe ter pregado a partida, que acharam gira de fazer uma vaquinha, comprar um cadeado gigantesco e prender-lhe aquilo ao pescoço. E lembravam-se de outra coisa gira, que depois de lhe terem trancado aquilo ao pescoço, deitaram as chaves fora. Ninguém sabia dizer onde, mas havia a vaga ideia de terem jogado aquilo a um rio. Está giro. Pois. Resultado, a mãe do sujeito teve de o levar aos bombeiros de Coventry. Parece que ainda demoraram umas horas para lhe tirar aquilo do pescoço e tiveram de usar uma serra elétrica. Pois. Ou seja, ainda bem que o bombeiro que fez isto não tinha estado na noitada de copos, porque com o nível de proximidade entre a serra elétrica e o pescoço do rapaz, podia dar-se aqui uma situação de perder a cabeça. Bom, foi feita uma sondagem na América que chegou à conclusão que 41% dos americanos acredita que pessoas e dinossauros viveram juntos. Claro que viveram. Eu também achava isso da Annie Lennox e do Dave Stewart dos Eurythmics, que tinham vivido juntos, mas afinal parece que eram só colegas. Eram. Só que eles dizem. Bom, voltamos à informação inicial. Estava por meu T-Rex. 41% dos americanos é muita gente e eles achavam que homens e dinossauros tinham vivido juntos, em harmonia. É no que dá a estudar a história do mundo seguindo as teorias dos doutores Ana e Barbera. Paleontólogos. Eu acho que muita gente acredita que os Flintstones são o retrato de uma era. Pessoal que quando viu o famoso filme A Guerra do Fogo ficou revoltado por não ter visto os carros movidos a pé humano. Sim. Ou os giradiscos em que a agulha é o bico de um pássaro. Pessoal que quando viu o princípio do filme 2001 disse: mas não faz sentido nenhum os pré-históricos estarem todos à volta do monolito preto. Eu julgava que era um frigorífico. Afinal não é, que estupidez. Isto é um bocado assustador, porque 41% anda bastante perto de ser metade do povo americano. É provável que haja pessoal a ver o filme Mundo Jurássico e a pensar: fazem-se documentários de muita qualidade hoje em dia. Olha, vamos experimentar algo diferente, que é, a posteriori, inventar um título para este episódio. Também pode ser giro, pois é. Se calhar, deixa cá ver. Não me lembro. Cuidado com as bactérias de dinossauro quando forem correr. Com uma motosserra. Com uma motosserra. Não ficou melhor. 10 horas, 1 minuto. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Ó gato tarado, olha o bêbado em contramão e deslarga o cortinado.
Rima e Tenho tudo. que dar crédito. Bom. Estava à espera de uma reação mais entusiasticamente rápida. Pronto, mas ok, ficaram a processar a informação. sim. É isso. Bom, quando acharem que tiveram uma manhã de fezes, pensem nesta querida senhora. Isto são coisas giras que acontecem a uma pessoa. Uma senhora em West Cocoa, na Flórida, estava dentro do seu carro, pronta para arrancar com o carro, quando, nisto, entra-lhe pela janela, em voo e em fúria, um gato que desata a esgatanhar a senhora toda, com as unhas, obrigando-a a sair do carro para fugir ao ataque. A senhora foge, esquecendo que tem o carro destravado numa rua inclinada, com a marcha atrás metida, e é então que, na sua fuga de um gato furioso, a senhora acaba atropelada pelo próprio carro. Nossa. E dorida, ainda pôde ver o carro esbardalhar-se contra outros carros que estavam estacionados. Realmente uma pessoa só se ri da desgraça dos outros, mas Incrível. dá muita vontade de rir. Eu acho que hoje em dia esta senhora é capaz de gostar mais de cães. Olha, eu só quero dizer que depois da história que tu contaste, que aconteceu com a da rumba e do cocó, Sim. e que eu ri-me na altura, e depois Sim, aconteceu tu mesmo agora comigo, olhas para isto como vou calar-me. Exato. Não vou dizer nada. Nada. Não vá o Nada, senhor do destino nada. estar a olhar ou dizer estás Claro. a rir pequenito. Porquê que o gato atacou a senhora? Ninguém sabe, simplesmente apeteceu-lhe. Estava o vidro aberto e o gato entrou em voo. A senhora ficou com algumas nódoas negras e arranhões, felizmente nada de grave. O carro parece que ficou pior. Eu, apesar de ser mais de cães, eu gosto muito de gatos. E eu gosto pelas razões de que boa parte da humanidade não gosta. Nós achamos que os bichos têm de ser yes man para connosco, não sei porquê. E o que se passa com os gatos é que eles estão na deles e não fazem favores a ninguém. Este é o planeta deles e nós basicamente só vivemos cá. E não há dúvidas que eles parecem estar a conspirar qualquer coisa. Não sei se vocês têm essa sensação. Ele tem com os um gatos. ar de quem está assim. Eles estão a preparar uma revolução ou uma coisa do género. E eu acho que este que atacou esta senhora basicamente precipitou-se. E depois deve ter levado nas orelhas do chefe. Mas não fazes assim, sem mais nem quê. Mas desculpa, pareceu-me ter ouvido a senha. E precipitou-se, basicamente. Bom, também da Flórida, na América, chega esta bela história de noite de fim de ano. Estes primeiros dias de cada ano são sempre interessantes para esta rubrica, porque é quando vão chegando as notícias da noite do Réveillon. E já contámos aqui há uns dias. Em Winter Haven, na Flórida, a polícia recebeu uma chamada para o 911, que é o 112 deles, a reportar que havia uma pessoa a conduzir um caminhão em contramão numa estrada. E o que torna esta história muito, muito querida é o facto do caso ter sido reportado pelo próprio condutor que estava a conduzir em contramão. Portanto, ele tinha bebido e estava perdido, e enquanto conduzia numa estrada em contramão, ligou para a polícia a dizer: olha, é o seguinte, eu estou muito bêbado e estou a conduzir numa estrada em contramão e estou perdido, por isso agradecia que me viessem deter. E do outro lado da linha, a pessoa que o atendeu no 911 dizia-lhe: talvez seja melhor parar o carro na berma. Exato, encoste. Ao que ele respondeu: isso estou eu a tentar fazer há que tempos, mas não consigo. E terminou o telefonema com as assustadoras palavras: olha, fazemos assim, vou parar o carro em contramão já aqui no meio da estrada. Não! É que nós estamos a rir, mas se pensarmos, gravíssimo. isto é gravíssimo. Foi um milagre como é que não aconteceu uma tragédia, mas a verdade é que não aconteceu rigorosamente nada, e minutos depois a polícia chegou ao local e prendeu o É que tipo. ele foi irresponsável ao mesmo Conseguiu tempo. ser um jackpot de irresponsabilidade e irresponsabilidade. Foi fantástico. E agora, das melhores histórias de sempre, da Escócia, chega uma história fascinante sobre Viagra. Mas eu diria que isto talvez tenha sido o maior desperdício do famoso comprimido azul de toda a história da humanidade. Basicamente, o que é que aconteceu? Um senhor de 67 anos decide tomar o comprimido. Só que ele decidiu tomar o comprimido sem ter, na verdade, ninguém com quem dar uso ao comprimido, não é? Decidiu tomar o comprimido e... Foi movido pela curiosidade, se calhar, Sim, não é? Sim. E o que é que fez? Enquanto aquilo não fazia efeito, este pensionista foi até à sala e o que é que ele faz? Tira do varão um dos cortinados da sala. Fiquem comigo. Não desistam. Não desistam. Ele tirou do varão um dos cortinados da sala e depois tirou do cortinado as argolas de plástico que sustentavam o cortinado e colocou-as na sua masculinidade. Ok. E depois? Gosta da naturalidade, ok? Até Agora parece uma noite de sábado. Exato, uma noite normal, O que sim. se passou foi que a masculinidade dele inchou devido ao efeito do Viagra, Sim, entretanto, sim, não sim. é? E o senhor ficou com 7 argolas de cortinado presas naquilo que ele define como no início tendo sido até interessante, Mas depois. daí a pouco profundamente incómodo. A grande questão aqui é: quem faz isto? Quem é que compra Viagra, toma-o e depois olha em redor e pensa: bom, namorada não tenho. Ora bem, Ele foi parar ao hospital, certo? cortinados, argolas, vamos buscar o escadote. Ele foi para o hospital, mas primeiro ligou para os bombeiros.
Epá, os bombeiros, A dizer, coitados. Epá, estou os a conduzir em Epá, contramão. Os soldados da paz, os soldados da paz. Mas ele foi para o hospital só com as argolas ou levou também o cortinado? Não, só com as argolas, porque ele tirou. Eu gosto da imagem ele de ir arrastar um Sim, uma noiva. Sim, tipo noiva, exatamente. Ele tirou as argolas só e pôs. Os bombeiros entraram em casa dele com equipamento adequado para serrar os anéis. O Senhor dos Anéis, no fundo. Ah, O Senhor dos Anéis. tu como ele estás está hoje. fortíssimo. Mas acabaram por achar que aquilo só se resolvia no hospital e no hospital médicos acabaram por tirar as argolas usando lubrificação. Acabou por ser um processo Certeza mais, que ficou com marcas. É capaz disso, é capaz de ter ficado assim, tipo às ondinhas, não é? Sim. Tipo, sim, sim. Deve ter ficado como aqueles. Deve ter ficado na forma daqueles brinquedos dos cães. Sabem uma coisa chamada Sim. Kong? Que é uma coisa Tem assim. duas bolas na ponta e é Tem uma assim umas. Sim. E depois metes a comida do cão lá dentro e ele está ali já sei. entretido a roer. Exatamente. Acho que é Kong que se chama isso. Foi o que aconteceu. Não façam isto em casa, ok? Vidas. E assim vai o mundo. Assim vai o mundo. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Boas intenções românticas, péssimos elevadores. Bom, já todos fomos alvo de festas surpresa, não é? Geralmente festas surpresa de aniversário. Ou já fomos alvo delas, ou já ajudámos a organizar. Festas surpresa são uma tradição humana que eu diria que tem 50% de hipótese de ser uma boa ideia, não é? Porque o alvo da surpresa, na verdade, pode não ter vontade nenhuma de Sim. ter uma festa. Principalmente Pode- a partir de certa idade, Sim, não é? sim, pode querer passar Sim. o aniversário sossegado e de repente, surpresa! E ele, meus queridos amigos. Além de que aquele momento em que as pessoas gritam surpresa pode significar um susto valente ou mesmo um ataque cardíaco. Ou seja, há um elemento de risco em organizar festas surpresa de aniversário. Mas a protagonista da primeira história de hoje levou este risco a todo um outro patamar. A história foi contada no Reddit num desfile de desabafos sobre cerimónias de casamento que correram mal. Alguém lançou o repto: contem histórias de cerimónias de casamento que correram mal. E eu sei o que é que vocês estão a pensar, mas esperem lá. Alguém organizou um casamento surpresa? A resposta é sim. Naquela que é capaz de ser a pior, a mais mal calculada ideia de todo o sempre. Quem contou a história não foi, na verdade, nem a noiva nem o noivo. Foi um organizador e decorador de casamentos que diz: há 2 anos fizemos a decoração para uma cerimónia mesmo bonita. A meio do dia descobrimos que se tratava de um casamento surpresa. Mas como assim um casamento Mas quem é que surpresa? decidiu? Basicamente o casal não estava sequer noivo, mas ela planeou a coisa toda, porque nas palavras dela ele nunca mais a pedia em casamento. Epá, metam-se na sua vida. pá. Valha-me Deus. Isto tem tudo para dar certo. Que sonho. Ou seja, como ele nunca mais a pedia em casamento, ela tomou as rédeas à situação e montou para ele todo um casamento surpresa. E não é demais frisar isto, não era uma mera brincadeira, não era um casamento a fingir. Estava lá o padre, estava o registro civil, estava lá tudo para a cerimónia ser devidamente selada oficialmente. Porque ele nunca mais a pedia em casamento. Isso não será um sinal? Se calhar vou concordar a pleno com a Vera. Se calhar o rapaz não estava para aí virado. Era porque, como é que se diz? Não queria. Não queria. Não Pois, queria. Atenção, pois. se cá estava feliz assim. Repara, diz o senhor que organizou o casamento, foi no campo de golfe, onde o rapaz ia jogar golfe. Ele apareceu ali para jogar golfe como ia normalmente, achou que ia mesmo só jogar golfe, mas não. Quando deu por ele, estava a entrar no seu próprio casamento. Viu-a vestida de noiva, parada ao pé de um altar, a olhar para ele, à espera que ele se juntasse a ela. Ele olhou para aquilo e fugiu a correr dali para fora. Claro. Como seria de esperar, diz o Claro. decorador de casamentos. Os comentários disso são ótimos, há quem diga: mas como é que ninguém, amigos, família, tentou impedi-la de levar isto para a frente? Há quem diga também: é preciso viver sem completa ilusão para achar que isto é uma coisa romântica de se fazer, quando na verdade ninguém, possivelmente nem ela própria, gostaria de estar naquela situação. A mesma pessoa acrescenta: quer dizer, na volta ela era até capaz de gostar, mas ainda assim isto continua a soar completamente maluco. É sim, senhor. Eu só queria ser uma mosca. É sim, senhor. Para o momento seguinte em que estiveram juntos. Para ouvir aquela conversa. Sim. Então o que é que se passou? Nada. Mas continuaram juntos? Ou ele passou-se. Não, eu acho acho que que acabou. não. Acho que acabou. Pronto. Acabou. O meu comentário favorito destes que foram feitos a seguir é o que diz em caps, tudo letra grande:
Isto é o que as comédias românticas fazem às mentes dos ingênuos. Bravo. Sim, mas reparem, mesmo numa comédia romântica, isto ia soar absolutamente estranho. Isto era o tipo de coisa que levaria um espectador, mesmo o maior fã de comédias românticas, a dizer Demasiado. forçado. Se eles ficassem juntos depois disto, era muito forçado. Mas pronto, a realidade bateu à porta. Ela achou que ele ia adorar isto, ir jogar golfe, e em vez disso encontrar um altar e um sacerdote e tudo. Ai, meu Deus. Malta, eu sei que vem aí o São Valentim. Não é demais frisar aos nossos ouvintes, não façam isto à pessoa amada. Deem-lhe um presente bonito, mas por amor de Deus, não montem um altar, nem chamem um padre, nem um registro civil de surpresa. Porque pode não funcionar. Pode não funcionar. Bom, é provável que um ouvinte nosso tenha deixado no Reddit do Homem que Mordeu o Cão a melhor história de sempre desta rubrica, envolvendo ouvintes desta rubrica. Há que dizer que isto não é uma história cómica, pelo contrário, há aqui muita aflição, há aqui muita angústia envolvidas, mas a maneira como isto termina é incrível. Isto foi enviado por um ouvinte chamado Vitor. Façam como o Vitor, vão ao reddit.com, façam busca por Homem que Mordeu por HQMC e descubram e partilhem histórias reais inacreditáveis. E já agora espero que vão lá aplaudir esta história, porque ele merece. Diz então o nosso ouvinte: a história que vos trago aconteceu em 1997 na cidade de Braga. Eu residia em Barcelos, a uns 25 km de Braga, mas nesse dia, uma sexta-feira, fui a uma empresa de segurança entregar o meu CV, porque sabia que procuravam funcionários. Cheguei já bem perto da hora de fecho. Rapidamente subi ao segundo andar de um velho prédio, mas infelizmente o escritório estava já fechado há 15 minutos. Fiquei chateado, uma vez que tinha feito 25 km para nada, teria de voltar na semana seguinte. Chamei o elevador, entrei e comecei a minha descida ao inferno / paraíso. Malta, eu digo-vos uma coisa, quando ele diz comecei a minha descida ao inferno / paraíso, eu quando li isto pensei, ele está a exagerar. Não, vocês não estão bem a ver o que esperava este nosso ouvinte. E já agora o que nos espera a todos hoje, nesta manhã. Oi? Não, ao ouvir a história. Não vai pensei que acontecer de repente- nada de mal. Não, pensei que de repente lá fora estavam uns casamentos montados. Já não preciso, já estou casado. Não Vamos sofrer com este ouvinte. Nós vamos sofrer com ele. O elevador parou no primeiro andar, onde entrou uma linda loirinha que, com voz sensual, me disse boa tarde. E da mesma forma respondi. Quando ele diz da mesma forma, suponho que também ele tenha sido sensual. Também foi a dizer boa sensual, tarde. exato. Boa tarde. Eu nunca saberia dizer boa tarde de forma sensual. Iria sair mal com... Canta lá. Ok, eu sou uma loura, olha para mim e diz-me Ok. boa tarde. Boa tarde. Isso é só tarado. só creepy. Chamar a polícia, não É era? só Chamar a creepy. polícia. Eu sacava do meio, pumba, já Claro, foste. claro. Ali nos olhos. Bom, apenas alguns segundos. Apenas alguns segundos de viagem no elevador e um grande estrondo faz-se ouvir dentro do elevador, parando este imediatamente entre o primeiro andar e o resto do chão. Tentei disfarçar o medo, pensando que alguém ia aparecer de imediato. Errado. Bom, aqui já está um dos meus maiores pânicos, que é ficar preso no elevador. Não sei como é que vocês lidam com isto. Mas nunca tive esse. Mas- Eu já fiquei preso em elevadores, mas Eu não. depois de descobrir que padeço de claustrofobia, epá, para mim é um pesadelo. E já me aconteceu algumas vezes ficar alguns segundos preso no elevador. No prédio da minha mãe, de vez em quando aquele elevador passa-se. E podem ser só segundos. Pá, uma vez ia com o meu filho, ele abriu a cancela antes de chegar e aquilo ficou tudo encravado. exato. Aqui também acontecia de vez em quando. Sim. Tudo encravado. Epá, para mim são segundos de apocalipse. Portanto, o elevador encrava. Neste ponto, este nosso ouvinte estava aqui um parênteses para falar da pessoa com quem partilhava a viagem de elevador e que ele ficou a conhecer. A Ana, diz ele, a Ana trabalhava no primeiro andar desse prédio, tinha acabado de fechar o escritório de contabilidade. Em vez de usar as escadas, como sempre fazia, decidiu nesse dia chamar o elevador que me trazia do segundo andar e que nos iria juntar na maior aventura das nossas vidas. Bom, estávamos em 1997, não é? Se vocês bem se lembram, ainda nem toda a gente tinha telemóvel nessa altura. Eles começaram a aparecer em força para aí em 94, 95, em 97. Ainda nem sequer essa instituição chamada Nokia 3310 tinha sido lançada, foi só em 99. Em 97 ainda se confiava forte no bom velho telefone fixo e muita gente ainda não estava contactável longe de telefones fixos. Era o caso destas duas almas encravadas num elevador, num edifício vazio, numa sexta-feira ao fim do dia. Voltando ao elevador e vendo aquela noite de inverno cair e sem forma de pedir ajuda, diz ele, só me restava aguardar e consolar a Ana, que estava completamente em pânico. Durante a noite, com a ajuda do guarda-chuva, partimos o vidro do elevador à altura das nossas cabeças, rente ao chão do primeiro andar, para podermos respirar melhor, e apenas comemos 2 bolachas e uma maçã.
que a Ana tinha no saco. Afinal, no dia seguinte, de certeza que alguém iria aparecer para nos tirar dali. Não dormimos nada nessa noite gelada de inverno. O sábado acordou trazendo esperança, mas à medida que o tempo passava, só angústia e pânico. A Ana chorou o dia todo, adormeceu no meu ombro. Eu confesso que também chorei, aproveitando que a Ana não estava a ver. Pá, isto é a situação mais dramática que já passou por esta rubrica. Aconteceu no inverno de 97, malta. Precisamente quando esta rubrica começou. Nós aqui na galhofa e eles presos. Meu Deus. Eles mais tarde ficaram a saber as diligências que as respectivas famílias fizeram, diz ele, em nossas casas. A minha mãe e o pai da Ana apresentaram queixa na GNR quase ao mesmo tempo, em cidades diferentes, por desaparecimento. E no domingo de manhã o patrão da Ana dirigiu-se ao escritório para ver se ela ainda lá estava. Devido ao cansaço devíamos estar a dormir, pois não ouvimos nada. E à entrada do escritório, se pelo menos ele tivesse olhado para o lado, teria visto vidros partidos do elevador no chão. Mas definitivamente não era o nosso dia de sorte. Isto é preciso ter azar. Claramente o patrão usava a escada do resto para o primeiro andar. Claro. Pronto. Se ele tivesse tentado chamar o elevador, talvez tivesse percebido que havia sarilho. Com frio, fome e medo, ali fomos ficando à espera, quando de repente nos apercebemos que na segunda-feira era feriado. Não pode ser. Epá, não pode ser. Incrivelmente, só quase 2 dias depois nos lembrámos disso. Não foi toda uma boa sensação. O resto da história, diz ele, não é muito interessante. Apenas o choro da Ana, o medo de morrermos ali. A terça-feira finalmente chegou. Fomos resgatados, fomos levados para o hospital, onde nos deram soro e dormimos finalmente em paz. Acordei horas depois, tinha ao meu lado a Ana, linda, já lavada e penteada, ao contrário de mim, que era apenas ainda um farrapo. Agora reparem no epílogo disto. O resto da história, diz ele, foram 10 anos de casamento e 2 filhos lindos. Estás a gozar. Isso é incrível. Estás a gozar. A nossa relação acabou, diz ele, mas a nossa ligação e amizade será para sempre. A Ana nunca mais apanhou o elevador no primeiro andar. Pois claro, imagino. Opa, já se separaram? Já. Opa, que chatice. Pá, eu acho que nunca mais na vida eu apanhava qualquer elevador, fosse para cada fosse. Não, vou para a escada. Mas olha aqui no 14º, não vou para a escada. Não faz mal. Agora, claro que estamos todos a pensar no mesmo, e o mesmo foi pensado por alguém nos comentários lá no Reddit que diz: bem, normalmente os casais só têm à vontade para partilhar o quarto de banho ao final de um dia de um ano de relacionamento. No vosso caso foi logo no primeiro dia. E o Vítor respondeu: foi muito difícil. Nunca tocamos muito nesse assunto com outras pessoas quando contamos a história. Eu tentei contar apenas isto de forma romântica, mas não aconteceu o número 2. Mas número 1 aconteceu. Claro, óbvio. Pois. Agora, imaginem o pesadelo. De facto, estas duas pessoas, das duas, uma, ou nunca mais se queriam ver na vida, ou iam ficar juntas. Ou é um laço que ficou para Não sempre. ficaram juntas para sempre, pronto, ficaram juntas 10 anos, mas. Mas eu acho que ficámos com vontade de saber mais. Acaba por ser para sempre porque continuam amigos. Claro. Isto Mas há é que tu elo demoraste aqui. muito a chegar até à terça e depois foi tudo muito rápido. Pois foi porque às tantas não aconteceu muito mais, não é? Quero mais, quero saber mais. Não, mas a questão aqui é quando eles entram no elevador e se cumprimentam, Sim. não lhes pode passar pela. Não, eles não fazem ideia do que aí vem. Sim. Quando há aquele boa tarde. Reparem, foram 4 noites. 4 noites trancados num elevador durante um fim de semana prolongado. Epá, é como aquele filme do 127 horas, mas sem braços de fora. Exato. não é? Sim. Acho que deve haver imensa gente é com claustrofobia de ouvir esta edição. Inconcebível isto. Só de imaginar. Bolas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Colecionando romance com baratas e comida queimada. Bom, aproxima-se o São Valentim, começam as iniciativas de cariz romântico a despontar aqui e ali. O Jardim Zoológico do Bronx selecionou como animal da temporada do amor a barata. A famosa barata gigante de Madagascar, que, como o próprio nome indica, é uma bestinha, não é? A barata gigante? A barata gigante. Tens dimensões do bicho? Se bem que não tem as dimensões do bicho, mas é uma barata grande e gorda. Barata grande e gorda. Vê lá, pode ser que encontres aí uma dimensão da barata. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Eu adoro esses versos porque é os tais versos que podem ser ditos como um desabafo. É pá, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Não percebo. Bom, Diz-me só, como é que se chama? Barata gigante? de Madagascar. Sim. Barata gigante de Madagascar, dimensões. Parece que estou no site do IKEA. Mas atenção, que por estes dias andam algumas bem grandes pelas ruas da parede. Já encontrei uma ou duas na minha cave. É considerada a maior espécie de barata do mundo, chegando a ter um tamanho entre 5 a 7 centímetros e meio. É lá. 7 centímetros e meio de Bolas, barata. 7 centímetros e meio é. É adulta. É quase uma tartaruga, não é? Incrível.
Não, mas eu já encontrei uma ou duas na minha cave. Duas na minha cave. Curiosamente mortas. Não sei se foi por já terem passado pelas bocas das minhas cadelas Flor e Chiclete ou simplesmente porque eram baratas com maus hábitos de alimentação e que foram surpreendidas com AVC. Mas são grandinhas, aquilo é barata gorda. Dito isto, e voltando à iniciativa de São Valentim do Jardim Zoológico do Bronx, reparem na lógica deles. O press release desta iniciativa de eleger a barata gigante de Madagascar como símbolo do mês do amor diz isto: você pode nem sempre ter as palavras certas à mão para a pessoa amada, mas ainda assim pode provocar-lhe arrepios. Este São Valentim batiza uma barata com o nome do seu amor, porque as baratas são para sempre. Isto faz sentido. Não serão para sempre, como se vê por aquelas que encontrei na minha cave e que já tinham entregado a sua alma ao Criador, mas é um facto que poucas espécies de animais são tão resistentes como as baratas. Elas resistem às radiações, por exemplo, não é? Não deixa de ter uma certa ironia poética que um dia que a humanidade se rebente consigo própria como bombas atómicas, as baratas vão cá ficar rijas, caminhando por entre os escombros. Eu acho lindo. Elas estão só à espera para ocupar este planeta, que elas sabem que vai ser delas. Estão só à espera que estes inquilinos saiam. Por isso, há de facto um conceito romântico nesta ideia, que é deu o nome do seu namorado ou namorada a uma barata, porque, tal como desejamos que aconteça com o amor, elas duram para sempre. Eu acho isto lindo. Claro que há outra abordagem, a de outro jardim zoológico americano, de San Antonio. Isto já é uma tradição, mas basicamente por esta altura do ano eles iniciam o seu projeto Cry Me a Cockroach, em que pessoas que se separam e que estão como particular pó ao seu ex ou à sua ex podem efetivamente dar o nome dessa pessoa a uma barata. Só que neste caso não é uma nobre e valente barata gigante de Madagascar. No caso deles é uma barata banal que acabará por ser comida por outro animal do zoo. Eles este ano abriram o âmbito desta iniciativa a outros seres. Parece que não só é possível batizar uma barata com o nome da pessoa que partiu o coração, mas também é possível dar o nome dessa pessoa a ratos ou plantas. E tal como as baratas, os ratos e as plantas com os nomes das pessoas odiadas irão para a goela de animais do zoo. Eu imagino que uma pessoa que esteja com ressentimentos e fúrias contra quem a deixou, deve ser libertador ver um rato com o nome do ex-cônjuge ser assim, comido não por resolve. uma cobra. Não resolve, mas é capaz de ajudar. Não é? É que parte do processo neste zoo inclui não apenas o batismo, mas assistir também ao momento em que o ex-cônjuge é comido sob a forma de qualquer uma dessas coisas: barata, rato ou planta. Também não é mau dar o nome de um ex-cônjuge a uma folha de alface que é lentamente desfeita uma tartaruga. Para aí. Mas o meu pedaço de merchandising de São Valentim preferido deste jardim zoológico de San António é este. É uma vela, e isto é incrível porque à primeira vista é uma vela aromática banal que pode ser oferecida a alguém, mas claramente tem de ser a alguém que odiamos, porque pouco depois da pessoa acender a vela vai perceber que aquela não é uma vela como as outras. Esta vela é feita de bosta de hipopótamo. O que significa que assim começa a derreter, não é? Rapidamente começa a libertar um fedor a fezes que irá espalhar-se por toda a casa. Eu acho isto mais eficaz do que batizar uma barata com o nome do ex-cônjuge. Eu também voto Marcos, uma nesta coisa, ideia. Pode ser sim. oferecido como uma cínica ofrenda de paz, não é? Chega de guerra, está aqui uma vela aromática. A minha questão aqui é só: é mesmo uma vela ou é apenas um monte de trampa Sim. com um pavio? Eu acho que é mais isso, mas está muito bem acabado. Nem tentaram fazer uma vela, não é? Não, mas está com um ar bonito, Está assim, com ar bonito, compacto. não é? É trampa Era compacta. até construírem um coração. Sim. Isso é que enganava Olha esta mesmo. vela, é uma vela. É uma Mas vela. pronto, a pessoa fica, aquilo começa a arder e a pessoa começa a viver, não tarda, sob o denso aroma de cocó de hipopótamo. Há que dizer que no mundo dos hipopótamos é assim que eles engatam. Aprende sempre coisas. Fazem aqui. velas? Não. Largam fortíssimas pilhas de caca e depois as fêmeas. Ui, que isto é homem para mim. A sério? Sim. Na humanidade isto tende a não funcionar. Pronto, não experimentem, é melhor. Quer ser hoje em dia? Bom, eu sei que estamos muito em cima da hora, mas tenho aqui coleções. Vai, Gostava vai. de falar de coleções. Como vocês sabem, eu sou um colecionador de cenas. Para mal dos meus pecados, porque já me começa a faltar o espaço. Tenho muita tralha, muita figura, muito brinquedo, muito Lego. Às vezes há malta na internet que me insulta por isso, o que me deixa perfeitamente na boa. Já por várias vezes me disseram: vai brincar com os Legos, num tom de ódio, ao qual eu respondo: para fazer boa ideia. Ótimo. Tenho ali um a meio para acabar. Mas, por muito bizarro que seja um senhor de 52 anos colecionar brinquedos, eu acho que as coleções de que falo a seguir, em que encontrei num blog chamado Cultura da Algibeira, que se deu ao trabalho de fazer esta recolha fascinante, fazem de mim um ser humano perfeitamente normal e ajustado. Quero avisar que quem está a tomar um pequeno almoço, pá, malta, isto pode ficar estranho. Eu não sei se não deveriam agora fazer uma pausa, apanhar um bocadinho de ar. Enfim, prossigam por vossa conta e risco. Graham Barker é um sujeito que está no livro dos recordes, é bibliotecário. Eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar: isso é pessoa para apreciar livros, na volta é um recordista ao nível da coleção de livros. Não. Reparem, sendo bibliotecário, os livros representam o trabalho dele. Portanto, ele precisa de outras coisas como hobby e encontrou algo. Malta, isto é nojento.
está seguramente no top 3 das coisas mais absurdamente nojentas que eu já contei nesta rubrica, mas temos de ser fortes e estar unidos nesta hora. Estão comigo? Sim, bora, Sim. bora. Bora. Graham Barker coleciona há quase 40 anos cotão do seu próprio umbigo. Repete, desculpa. Cotão do seu próprio O umbigo. que é que ele faz com o cotão? Coleciona-o. Ele recolhe a sujidade do umbigo, enfrasca e etiqueta. 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 Ele tem imensos Ele frascos. etiqueta. Tem imensos frascos com cotão do umbigo. Mas ele acumula assim tanto? Parece que sim. E estão catalogados por anos. Tem uma etiqueta com o ano. E vive feliz com isto. Atenção à frase. Depois dizes a porcaria que ele faz, que depois ainda faz um catálogo por anos. Olha, não é que isto não meta nojo, Que estupidez. mas a Foi! vela Homem de nojento. hipopótamo foi pior, acho eu. Acho que a vela de hipopótamo. Eu não creio que este homem encontre facilmente o amor. Ou então pode encontrar, mas penso que dura até o momento em que ele leva a pessoa à casa dele e a pessoa pergunta: isto dentro destes frascos, o que é? A próxima frase que essa pessoa irá proferir será, evidentemente: onde é que eu pus o casaco? Depois tem aqui Barry Chappell. Barry conseguiu uma coisa notável: ele conseguiu deixar de fumar. Parabéns a ele por isto. Durante uns tempos, para ir largando o hábito, foi mascando pastilhas elásticas com nicotina. E uma vez, durante um voo de longo curso e sem sítio onde deitar fora as pastilhas, começou a fazer uma bola com elas. A bola foi crescendo e foi crescendo ao longo dos tempos. O último registro que há desta bola, de 2017, quando este artigo sobre coleções saiu no blog, no tal blog Cultura da Algibeira, diz que a dada altura a bola de pastilhas mascadas pesava já 80 quilos. E atenção, esse registro é de 2017. É. Sou o único a achar que não tarda a sair notícia do Marco a dizer assim: lembram-se daquele rapaz que fazia a bola de pastilhas? quilos. Olha, morreu. 80 quilos. Bom, Deixou escapar a bola, o funeral é amanhã às 4. Tem a fascinante coleção de um casal americano, Bobby e Lizzie Gibbons. Eles colecionam bonecas insufláveis. Depois de tudo que já ouvimos, isto parece banal, mas reparem nisto: eles não só colecionam bonecas insufláveis, como as vestem e levam-nas a passear. Bob diz que iniciou esta coleção numa altura da vida em que comprava brinquedos para os filhos. Portanto, suponho que a loja de brinquedos e a sex shop ficassem perto uma da outra. Ele ia a uma buscar um Playmobil e ia a outra buscar uma Big Boob Jane. Inventei o nome, não sei nomes de bonecas insufláveis, porque me tomam. Olha, que esse não pareceu demasiado certo. Sim, bateu certo. O que é certo é que, dizem Bob e Lizzie, nunca aquelas bonecas foram usadas para o fim com que normalmente e por definição são usadas. Passeiam? Nunca houve nada sexual com aquelas bonecas. Eles garantem que simplesmente colecionam-nas, vestem-nas e levam-nas a passear. O artigo não detalha em que consistem estes passeios, se são a pé ou se ele mete as bonecas no assento do passageiro do carro e vai dar uma volta com elas. E queria terminar só com a coleção de Deborah Hanson Conant. Esta senhora é fundadora de um museu que existe desde os anos 80, o Museu da, preparem-se, Comida Queimada. Vamos supor que vocês deixam queimar um bolo. A ideia é: não deitem fora. Mandem o bolo para a Débora. Ela quer colecionar e expor toda a comida queimada que conseguir. Eu não sei que tratamento é que ela faz à comida para não apodrecer, se lhe enverniza aquilo tudo. Mas o que é certo é que ela começa a ter um império da comida queimada e, diz o artigo deste blog, ela aceita que pessoas abram em diversos países o seu próprio museu de comida queimada em regime de franchise. Tem sempre de passar por ela. Mas nada se uma figura mais interessante e vencedor, não é? Então vocês não iam com a família toda um domingo à tarde ver comida queimada? Então não. Parece que vos estou a ver. Sim, senhora, realmente este peru ficou todo queimado. Olha, esta torrada também. Olha para este bolo, realmente muito queimado. Bom, com isto já são 6 da tarde. Vamos embora que os miúdos ainda têm de tomar banho e é preciso fazer o jantar. E é isto. Ó Marco, portanto, o casal leva as bonecas insufláveis a passear. Leva. Mas leva-as sempre a sítios maravilhosos, porque elas têm sempre um ar de espanto. Pois tem. Ai, que lindo. Sempre ali, não é? Com aquele ar de espanto. Vocês vão conhecer o centro de Sintra. Olha o Palácio da Pena. 4 minutos depois das 9. O mundo é lindo. Tanto minices. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: nada como ir de férias deixando o público com uma das piores e mais desinteressantes edições de sempre desta popular rubrica. Eu devo dizer, eu tinha grandes expectativas para esta edição, a última antes de um período de férias. Eu ontem dei por mim a pensar: amanhã tem de ser a melhor edição de sempre. Quero sair em alta, quero que as pessoas fiquem doidas e que passem as próximas semanas a desejar fervorosamente o meu regresso, porque eu sou incrível. Por mim, podes repetir a do bife. Pois é, em último caso vai-se buscar a história do bife outra vez. Mas, no entanto, quis o destino que hoje não houvesse uma única história de jeito para o homem que mordeu o cão. É tudo fraquíssimo. Portanto, foi como se
se num lago onde houve um derrame de estrume eu tivesse conseguido sacar 2 amostras de água com ligeiramente menos estrume. É muito triste. Por isso, em vez do final de temporada monumental que eu esperava proporcionar aos nossos ouvintes, o que vai sair daqui é que as pessoas, no fim disto, em vez de Marco, não te vás, vão pensar: poça, estava a ver que nunca mais ia embora. Boa viagem. De certeza que não vou Bom, pensar isso. mas é muito triste, mas agora não se pode voltar atrás. Portanto, tenham paciência, vou fazer isto e depois vou-me embora e fecho-me em casa a celebrar o dia Star Wars, tirando-me no sofá em cuecas a ler todos os cómics do Star Wars que têm atraso. Ah, que programa. Bom, já há muito tempo que não acontecia uma destas. E se bem se lembram, durante algum tempo isto parecia uma tendência. Homens que fazem amor com viaturas. Eu julgava que isto já tinha passado de moda como o fidget spinner. Mas lá apareceu um sujeito a manter a chama viva. Foi num sítio da América com o nome do pai do Vasco, Newton. Ah, boa. No estado do Kansas. E eu peço desculpa, Vasco, por narrar um evento tão bizarro. Não faz mal. Numa terra com o nome do teu pai, mas não faz encontrei nenhum evento escabroso passado numa terra com o nome do meu pai. Senão, de bom grado, contaria uma história passada em Dagoberto, Kansas. Bom, o que aconteceu foi então que vários transeuntes presenciaram as tentativas de um sujeito de 24 anos, embriagado, de levar a cabo o ato físico do amor com o tubo de escape de um carro estacionado. É bom deixar claro o detalhe de que o carro estava estacionado, porque tentar fazer amor com o tubo de escape de um carro em andamento é capaz de ser ingrato de várias maneiras. Além de que a pessoa fica com aquilo tudo preto. Não. Cheio de fuligem, não é? Tudo preto? Cheio de fuligem e sujeito até a criar problemas depois ao nível de Não que eu queira dar alergias sugestões, e pele. mas eu pensei que tu ias falar da entrada do depósito da gasolina. Não. Não. É muito mais cabroso. Não, até porque se o carro está, Isso é muito amplo. se o carro está estacionado e está trancado, sim, é amplo, é verdade. Não é? Se o carro está estacionado e está trancado, Claro, não consegues claro. abrir o Claro, depósito, claro. não é? E o tubo de escape está ali. Não, nos carros de antanho. Nos carros de antanho Isso abrias dava. a boa, A claro, não claro. ser que a pessoa faça com o próprio carro, não é? Não é? É isso. No Não carro disseste tem a chave. tu disseste que o tubo de escape está ali a pedir. Está a clamar. Vem. Ai, viver a vida, amor. Doutor, tubo de escape. Bom, a descrição da cena é incrível. Aparentemente havia vários transeuntes de volta do homem a dizer-lhe repetidas vezes para não fazer aquilo. Eu não sei porque acho isto muito engraçado. Para tirar as calças e a olhar para o escape de um carro, todo maroto. E o povo: homem, não faça isso! Não faça isso! Fala, olha, da Saleja, não faça isso! Não faça isso! Mas o homem não deu ouvidos à multidão e tiveram de chamar a polícia. E só a polícia conseguiu travar os intentos marotos do sujeito com a viatura usando uma arma paralisante. Parece que foi um taser. Mas qual era o carro? Sabe-se qual era Não o sei modelo qual é, do eu carro? tentei saber qual era o modelo do carro, mas não sei o que é considerado um carro sexy hoje em dia. Mas deixe-me é o Beari pessoal- Citroën com capota ou sem capota. Ele é Jeep, é caminhão. Com capote e sem capote. Não, o carrofilia, a pessoa que padece de o carrófilo, Carrófilo, sim. não é esquisito. Qualquer tubo de escape lhe serve. É isso. Houve um Presidente da República com esse nome, o Carrófilo de Braga. É isso. Bom, prémio. Vou entregar o prémio. Então, mas qual é o problema? Que vai para um senhor. Olha, o vem- prémio consiste no quê? É um troféuzinho? Sim. Tens aí? Não tenho. Queria vê-lo. É virtual, isso, é virtual. O prémio. Mas qual é o problema? Da manhã vai para um senhor que vendia chá em comboios na Índia. Mas qual é o problema? Parece que as pessoas gostavam do chá que ele vendia, mas de acordo com a notícia que aqui tenho, e passo a citar, o homem começou a chamar a atenção quando, acompanhado por 2 homens, saiu da casa de banho do comboio com os recipientes usados para a infusão cheios de água. Oi? Descobriu-se então que o senhor fazia o chá com a água que tirava da sanita do comboio. Eu ia dizer, mas qual é o problema? Mas calme já. Eu acho que esta notícia está incrivelmente mal contada na lendária secção Insólitos do Jornal Correio da Manhã. Porque começa por dizer assim: um vendedor indiano de chá foi apanhado pelas câmaras de vigilância a tirar água da sanita de um comboio antes de preparar as bebidas que ia entregar aos seus clientes. A coisa mais incrível para mim aqui, e que ninguém está a questionar, é: existem câmaras de vigilância dentro de casas de banho de comboios na Índia? Faz muita confusão. Pois tendo em conta os relatos que temos de viagens de comboio na Índia, tudo Sim. o que parece não Se existir. calhar É verdade. não há porta. Mas olha. Nada nesta notícia faz sentido. Ninguém explica o que estavam a fazer os outros 2 homens que saíram com ele da casa de banho. Mas E as- Marco, sim. benditas câmaras de vigilância. Sim, também é verdade. A explicação que o próprio vendedor de chá deu para o que estava a fazer também não faz sentido nenhum. A notícia diz assim: em sua defesa, o homem referiu que estava a transportar leite de um recipiente para o outro e que não o queria fazer em público.
O clássico pudor de não passar leite de um recipiente para o outro em público. Também nunca faço isto, foi a educação que as minhas avós me deram. Livra-te de passares leite de um recipiente para o outro à frente das pessoas. É isso e tirar macacos. Bom, o homem há de ir a tribunal e para já tem de pagar uma multa de 1.200 euros. E quem sabe, na volta, o chá de sanita é ótimo para a saúde. Talvez possa estar aqui um produto vencedor. E já tenho uma marca e tudo, vou dizê-la. Saniti. Percebem? Se calhar tens de tirar férias. Saniti. Se calhar está mal. Ou Chanita. Olha, eu gosto mais desse. A Xanita não é bonita, mas acredito. Saniti. Tenho de ir embora, eu sabia que isto não é nada. Não, neste momento há algum frémito nas instalações de Lipton. Como é que nós nos lembramos disto? Sanipton. Não. Sanipton. Não. E no verão, ai, Saniti. Não. O homem que mordeu o cão. Enfim, o homem fazia chá com água da sanita, o que é que se há de fazer? O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: A Senhora do Anel a todo gás num Land Rover. Bom, temos aqui mais um dilema humano, mais uma pessoa a partilhar com o mundo se será ela uma besta, em mais um desabafo nas redes. E a verdade é que esta história começa bem. Começa com um casal em estado de graça, juntos há 2 anos. Ele, Tom, decide pedi-la em casamento. Ela manteve o anonimato. Ele sacou de um anel e tudo. Ela ficou encantada. Pelo menos até a melhor amiga, Ana, lhe largar uma revelação desagradável. A amiga disse-lhe: olha que esse anel que ele te deu é o mesmo que ele já tinha dado à ex dele. Porque há uma fotografia de há 3 anos no Facebook dela, onde ela aparece com o anel. Jesus, aquilo que as amigas reparam. A protagonista desta história, as amigas estão sempre a ajudar. A protagonista desta história, 25 anos de idade, foi confirmar e de facto constatou que a ex de Tom, Jessica, estava a ostentar o anel na fotografia. Um anel com um design demasiado específico para ser outro. Estava lá tudo, estava o mesmo diamante quadrado inclinado para um dos lados, estava rodeado por diamantes mais pequenos num padrãozinho, a mesma cor, o mesmo tudo, não havia como negar, era o mesmo anel. E então ela conta no desabafo que fez no Reddit. Ela diz: confrontei o Tom, perguntei se por acaso ele tinha voltado a usar o anel da Jessica para me pedir em casamento. Ele negou e disse-me para parar de inventar coisas. Disse que eu estava a ser paranoica. Depois começou a questionar-me: mas como é que chegaste a essa conclusão? Por acaso andaste a vasculhar pelas redes sociais da minha ex? Ela diz que ele deu a volta à questão, começou a fazê-la sentir-se o vilão desta história. E a discussão durou umas horas, até ele finalmente confessar que sim, que voltou a usar o anel que dera à ex e que não havia razão para ela ficar tão furiosa e para o confrontar daquela maneira. Claro. Se há razão até Era há. de família? Razão. Não. Mas uma questão: Não. se ele deu o anel à ex, Sim. porquê é que o tem de volta? Não sei. Porque ela ficou tão chateada que lhe mandou o anel à cara. É uma questão que eu especulo. Será que ela lhe mandou o anel à cara? E ele guardou. Ou será que quando eles se separaram, ele foi ter com ela e disse: ok, a gente separa-se, mas agora, por favor. Essa coisa das pessoas se separarem ainda. Agora dás-me as coisas que eu te Não dei. quero acreditar nessa segunda Ia opção, pedir-te se me davas o anel. Que ainda só custou bom favor. dinheiro. Sim. Que ainda custou bom dinheiro e é mal empregado. Na Orivesaria Torres. Exato. Parecendo que não, ainda foi carote. Bom, Se não tem que ir à Parfois. mas pronto, acho que a discussão durou horas e horas. Imagino. O conceito de reciclar o anel da ex é um bocado amargo. Mas se ele Mas, explicasse tudo, não pois é? é, Pronto, pois é. eu gosto muito de ti. Não, mas ele disse-lhe coisas agradáveis. Disse: não vejo qualquer problema em pedir-te em casamento com esse anel. Devias estar grata só por eu te ter pedido em casamento. Ai, não. E para de ser uma princesa mimada e uma besta para mim. Todas as mulheres deviam estar gratas por receber um anel tão bonito. Eu gosto desta. Todas as mulheres deviam estar gratas porque eu acho que não foi essa a intenção dele. Mas a sensação que dá é por todas as mulheres. Ele já se está a referir às que vierem a seguir também, não é? Ele é uma Já besta. no fim da relação pede: Exato. olha, tudo bem, a gente acaba, mas agora dava-lhe um isso. anel outra vez. Bom, eu ontem. Imagina ela a dizer: olha, vou gravar as nossas iniciais. Não faças isso. Não faças isso, não faças isso. Vai estragar tudo. Não faças isso. Porque senão a próxima tem que ter as tuas iniciais. Grava antes uma rola, uma pomba. Uma rola. Uma rola genérica. Marco, uma rola. Uma rola genérica com um ramo no bico. Não sejam
coisa. Bom, ontem publiquei no meu Instagram uma história digna de figurar no Homem que Mordeu o Cão e que vem a propósito da despedida à Rainha de Inglaterra, Isabel II, sobre quem lá está. Ontem eu tive uma ligeira discussão com o meu filho. Ele teima em chamar a Rainha Elizabeth. Eu expliquei-lhe que não era assim que funcionava em Portugal. Os nomes reais são traduzidos para português como os dos Papas, ao que o meu filho diz, e com alguma razão. Então, mas em português existe Elizabeth, porque é que foram chamar Isabel? E deixou-me sem argumentos. Por isso, no crescendo discussão que se seguiu, eu já só dizia: mas é Isabel que se diz, não é Elizabeth? E ele dizia: vou chamar sempre Elizabeth. E eu às tantas dizia: experimenta meter isso num teste na escola que logo vês. E ele: eu não quero saber, é Elizabeth. E eu: é Isabel. E ele: é Elizabeth. E eu: é Isabel. E foi assim que lá em casa celebrámos a vida de Isabel II. Que grande noite. Sim, foi o nosso fogo de artifício. Bom, no Facebook da nossa colega da M80. Podiam juntar os dois nomes, não era? Elisabel. Elisabel, por exemplo. No Facebook da Susana Romana, da M80, a Susana publicou um link para um artigo do site Vox que eu achei incrível. E o que se passou foi que, não sei se vocês leram isto, mas é maravilhoso. Em 2003, a rainha recebeu na sua propriedade de campo épica e vasta de Balmoral, onde aliás morreu ontem rodeada pela família, ela recebeu o príncipe Abdullah da Arábia Saudita. E a dada altura, ela convidou o príncipe para um passeio pela propriedade. O príncipe aceitou e, depois do almoço, lá aparecem os chamados Land Rovers reais para que o príncipe e a sua entourage possam fazer o seu passeio pela propriedade. E então dizem ao príncipe: Show príncipe, Show príncipe, Show príncipe, entra aí para o lugar do passageiro, o seu intérprete pode ir no banco de trás, o vosso motorista virá já para vos conduzir. Ora, qual não é o espanto do príncipe Abdullah quando o motorista entra no carro e, para começar, não é um motorista, é uma motorista, e não só isso, como é a própria Rainha Isabel II. A própria Rainha Isabel II salta para o volante. Mas a melhor parte é... O que é que torna esta ideia da rainha ainda mais gira? Em 2003, quando isto aconteceu, as mulheres ainda estavam proibidas de conduzir na Arábia Saudita. Agora, imaginem a cara do príncipe nos segundos que antecederam a partida. Pela primeira vez na vida, ele iria ser conduzido não apenas por uma mulher, mas pela Rainha de Inglaterra. Mas olha a elegância com que ela passa a mensagem. O que o tornava a modos que refém daquela situação. Se fosse outra mulher, é provável que o príncipe tivesse sido desagradável e teria dito: não, eu não vou fazer a viagem se não for um motorista homem a conduzir. Mas ao volante do Land Rover estava a Rainha de Inglaterra, ali ao lado dele. Ora, a Rainha de Inglaterra, durante a guerra, não só tinha sido mecânica de automóveis, como fora de facto condutora do exército. Ela era mestra a conduzir carros e adorava conduzir. Então decide brindar o príncipe depois de almoço com um passeio todo o terreno por estradas estreitas, montes e vales da propriedade. Isto a uma velocidade insana. Insana. E enquanto falava animadamente com o príncipe, muitas vezes tirando os olhos da estrada para olhar para ele. Olhava durante muito tempo para lá. We're gonna get there soon. Epá, You won't die. You just can trust me. I'll be so proud to be driving Gilmário, this car. de repente olhei para ti e vi a Rainha de Inglaterra. Não, vi a Rainha de Inglaterra. Igualzinho. Igual. Olhei e pensei: o que? A Rainha de Inglaterra aqui. Mas o que aconteceu foi que o príncipe ia absolutamente aterrorizado, e a um ponto em que teve de pedir ao intérprete que ia no banco de trás para ele o mais delicadamente conseguisse pedir a sua majestade, a Rainha de Inglaterra, que por obséquio fosse um bocadinho mais devagar e se calhar deixasse a conversa para outra altura, se é para o lanche, e se concentrasse na estrada. Ele não ouviu nada. Nunca ficou... pior. O que é que essa senhora está a falar? Vai me matar? Vai fazer o que aconteceu? Nunca ficou oficialmente esclarecido se a rainha quis fazer um comentário à proibição das mulheres conduzirem na Arábia Mas não é Saudita. preciso fazer comentário, só o facto de ser ela a conduzir já está. Pronto, está tudo que dito. era o tipo de sentido de humor e ironia que lhe dava pica, real pica. Mas pronto, eu gostava de pensar que foi a pressão e o terror desta viagem que fez o príncipe, ao voltar para casa, levantar a proibição das mulheres conduzirem, mas não, porque a dita proibição ainda esteve em vigor até 2018. Sim. Só aí as mulheres começaram a conduzir na Arábia Saudita, e consta que não foi devido a uma abertura especial, a um reconhecimento especial dos direitos das mulheres. O problema é que estava a ser agreste para a economia só uma fração da população ter acesso a carros. E eles pensaram: se calhar está na altura. Tudo errado, está tudo errado. De pormos as senhoras a conduzir. Tudo errado. Para a história, o momento em que, antes de começar a conduzir, a Rainha Isabel olhou para trás e perguntou: é com emoção ou sem emoção?